Olá, igreja! Estamos começando mais um culto. Olha, hoje eu tô aqui direto da nossa sala técnica, onde é transmitido pro YouTube, pra Rede Super, pra você que talvez não consegue estar junto com a gente aqui, né? Às vezes está doente, nasceu um filhinho, e aí você tá cultuando a gente do outro lado da tela, aqui na Rede Super, no canal 31.1. Divulga isso daí pra quem não conhece do nosso canal, ou o nosso link do YouTube também, né? Espalha aí pra todo mundo. Não se esquece de se inscrever também, de curtir o nosso canal e se preparar para aquilo que Deus vai falar ao seu coração. E está chegando a hora, dia 26 de novembro, mais uma edição do Meet Kindle, Mulheres que Lideram com Propósito. Um encontro gratuito e inspirador para todas as mulheres que desejam alinhar a fé, liderança e propósito em todas as áreas da sua vida. Acesse pibcuritiba.org.br/eventos e saiba mais. Ainda dá tempo. Corre, vem pra cá. E se o seu chamado é viver missões de forma prática, a Escola Telos de Missões está com inscrições abertas para o processo seletivo de 2026. Se você tem entre 18 e 25 anos, essa é uma oportunidade única de você viver um ano de fé, descobertas e propósito. Não adie o chamado de Deus para a sua vida. As inscrições começam agora, em novembro de 2025. Você pode saber mais a partir do pibcuritiba.org.br/eventos. O nosso centro de formação já está com o período aberto de matrículas e rematrículas. Essa é a hora de desenvolver os seus dons artísticos e colocá-los a serviço do reino de Deus. Não perca o prazo e venha fazer parte dessa jornada. E pra galera jovem e adolescente, o ano de 2026 já começa com grandes encontros. No dia 31 de janeiro acontece o Descende, um evento nacional que vai reunir milhares de jovens em 5 lugares do país. Aqui em Curitiba acontece na Arena da Baixada e você pode garantir o seu ingresso aqui no link que aparece na sua tela. E em fevereiro, durante o feriado de carnaval, acontece a We Are One 2026 aqui na PIB Batel. Serão dias intensos de comunhão, adoração e palavras impactantes que irão mudar a sua vida. Então corre e garanta sua vaga pelo link abaixo. E a cada dia cresce a expectativa para o Natal Aleluia, uma das celebrações mais marcantes da nossa igreja. E nesse ano nós vamos viver uma história emocionante, inspirada em fatos reais. Você já imaginou como seria celebrar o Natal no século XIX aqui no Brasil? Vamos acompanhar uma jornada de um grupo de pessoas que no final do Império no Brasil descobre o verdadeiro sentido da vinda de Jesus. E a partir do olhar de uma adolescente, nós vamos ver como a fé e a comunhão podem transformar vidas, mesmo quando isso custa tudo. Traga sua família, convide os seus vizinhos e venha conosco celebrar o nascimento do nosso Salvador. E você acompanha toda a nossa programação acessando o link pibcuritiba.org.br/eventos e os nossos conteúdos também no Spotify, no nosso site, nas redes sociais da PIB Curitiba, Rede Super e o nosso canal do YouTube também, que você pode compartilhar e ouvir tantas e tantas pregações e mensagens para edificar a sua vida e a sua família. Que Deus abençoe você. A gente se vê no próximo Acontece na PIB. Aleluia, aleluia. Salmo 84 diz: como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Você está feliz de estar diante de Deus nessa manhã? Você veio preparado para cultuar o Senhor? Então fique de pé, vamos adorar a Ele. Só vejo a batalha, tu vês minha vitória. Quando só vejo a montanha, tua face se mover. E ao andar pela sombra, teu amor me envolve. Estou seguro, não há que. Você pode erguer as suas mãos, vamos cantar isso. Se de joelhos eu vou lutar, com as mãos levantadas, ó Deus, a guerra pertence a ti, e os meus medos eu vou te entregar, sempre cantarei, ó Deus, a guerra pertence a ti.
casa do Senhor, celebrando que Ele nos resgatou. Nós pertencemos ao Senhor. El Senhor ia me ser, nas palmas mudou. E eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Quando em meu interior me escondia de ti, Senhor, mas teu perdão me libertou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Aleluia. Tua graça eu salvo sou. Grande amor me libertou. Eu renasci quando te conheci. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Nós fomos resgatados do império das trevas e nós fomos ali colocados no reino da luz pelo nosso Jesus. Aleluia! Vamos declarar isso, que fomos tirados deste lugar. Diga assim: do meu pecado. Do meu pecado me resgataste, em tua glória agradeço e rompem. Sozinho estava e sem consolo, agora sou um cidadão do céu. Ferido estava e me curaste, o teu amor é o ar que eu respiro. Tenho um futuro e agora vejo o que tu me chamaste. E eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Resgatou, nos restaurou. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Hoje é um dia muito especial para a nossa igreja, porque é dia de batismo. E nós queremos ouvir um pouco daquilo que o Senhor Jesus está fazendo através da vida da minha irmã, que batizou agora no culto das 9 e vai contar um pouquinho daquilo que o Senhor está fazendo na vida dela. Bom dia, igreja. Prazer, sou a Estela. Só Deus sabe o tanto que eu
esperei por esse dia. Todos os cultos que tinham batismo, eu me quebrantava, chorava e tudo que eu queria era estar aqui em cima. E antes de eu subir nas águas, eu estava em prantos, não conseguia me conter. E agora, tudo que eu consigo sentir é paz. É a certeza de que eu fiz a coisa certa. Na minha trajetória, eu não tive uma criação cristã e não cresci na igreja, não tinha realmente nenhum conhecimento sobre. E até era um pouco preconceituosa sobre. Foi quando eu estava passando por um momento muito difícil. Eu percebi que o que eu vivia era uma vida sem propósito. Eu acordava, mas eu não queria estar viva, né? E nesse momento Deus me enviou uma amiga que aos poucos foi me dando o testemunho dela e me contando como era a igreja. Foi quando um dia ela me convidou para a apresentação do Ressurreto. E só quem já viu sabe o espetáculo que é. Mas para mim foi uma aula. Naquele momento eu consegui entender todos vocês que estão aqui hoje, porque eu consegui ouvir a voz de Deus chamando o meu nome. Consegui vê-lo na minha frente, com a mão estendida, falando: aqui é o seu lugar. Você só precisa vir. A decisão é sua. Eu tô aqui hoje para agradecer e para te convidar, se você também, assim como eu, se sentia perdido, sem propósito, sem querer tá aqui. Você tá aqui por um motivo e Deus vai te mostrar o caminho. Obrigada, igreja. Glória a Deus. Deus te abençoe. Ficamos agora com o batismo. Bom dia, igreja. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz por essa manhã tão linda e maravilhosa que o Senhor nos concede, de estarmos aqui para que em nome de Jesus essas vidas desçam as águas batismais. Eu sou o pastor Arnaldo, eu tenho aqui o pastor Gerson, que vai me ajudar, e tenho também o pastor Juscelio. Que o Senhor possa nos abençoar neste momento. Eu tenho aqui o Maurício, tenho também a Laís, que é irmã do Maurício, e o Arthur. Eu quero saber aonde estão os familiares e os amigos e a célula dessas, tanto da Laís quanto do Maurício e do Arthur. Onde estão vocês? Olha que lindo. Olha que lindo. Vocês creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida de vocês? Sim? Diante da pública confissão de fé de vocês e desse testemunho, nós os batizamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é bom. Deus é bom. Dá um abraço. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Gente, são tantos testemunhos lindos. No momento da entrevista, uma coisa que me marcou muito foi quando eu perguntei para uma dessas crianças o que significava isso para eles. Eu falei assim: eu quero participar dessa família, eu quero fazer parte dessa família. E quando se abrem então essas portas, eles podem ver vocês, a família deles em Cristo Jesus. Eu tenho aqui agora o Benjamin, a Isabelle e o Vitor Hugo. Aonde estão os parentes e familiares? Onde está a igreja? Vocês creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida de vocês? Sim? Diante da pública confissão de fé de vocês,
E desse testemunho nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Eu tenho aqui o Rodrigo, a Camila, são noivos, vão se casar em janeiro do próximo ano. Eu tenho aqui o Nicolas. Esses jovens têm um testemunho tão lindo. E como é lindo ver o que Jesus está fazendo. Aonde estão os parentes, os amigos, onde estão a célula? Vocês creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Sim. Diante da pública confissão de fé de vocês, nós os batizamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cara, Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Rodrigo diz assim, olha, eu quero entrar e chegar diante do altar batizados para a honra e a glória do nome de Jesus. Então daí, vamos aguardar o momento do casamento. Eu tenho aqui comigo a Maria Eduarda, a Yasmin e o Antônio. A Maria Eduarda e a Yasmin são irmãs. Eu tenho aqui também o Antônio. Eu quero saber agora onde estão os familiares e amigos. Vocês creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Sim. Diante da pública confissão de fé e desse testemunho, nós os batizamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Jesus. Deus é bom. Tenho aqui a Fabiana, a Kelly e o Caleb. Eu quero saber aonde estão os familiares, os amigos, a célula. Olha lá. Vocês creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida de vocês? Sim. Diante da pública confissão de fé e testemunho, nós os batizamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu tenho aqui a Daphne, o pastor Pedrinho, tem a Paola. A Paola falou assim, ó, eu quero ser batizada pelo pastor Pedrinho. O pastor Pedrinho acompanhou a Paola desde bem pequenininha e hoje, para a glória de Jesus, está fazendo essa ação. Eu tenho aqui onde estão os familiares, os amigos? Olha que coisa linda e maravilhosa. Vocês creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida de vocês? Sim. Sim. Diante da pública confissão de fé, nós os batizamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Que alegria, né? Participar desse momento, né? Que o Senhor proporcionou para essas crianças. E como diz a palavra dele, né? Que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. O Senhor tem feito grandes coisas lá no nosso projeto, né? E mais uma vez aqui, né? Trazer as crianças para o estádio, né? Sonhos de muitas crianças. Foi uma alegria imensa.
O projeto Movimentos para Cristo alcança crianças e adolescentes de 5 a 17 anos com o evangelho através do esporte, formando a cultura da paz, disciplina e habilidades físicas, sociais e cognitivas. O Senhor tem realizado bastante sonho lá no projeto, né? A gente tem testemunhado através das crianças, das famílias, né? E hoje foi um momento muito especial, né? Para algumas pessoas pode ser um simples passeio, um simples momento, estar no estádio de futebol, mas para as crianças é um momento histórico, né? Um momento que eles vão guardar para o resto da vida. Podemos proporcionar, algumas famílias puderam estar junto, foi um momento incrível, né? O pessoal do Atlético ali, o pessoal da base ali, que foi conhecer o projeto ali, proporcionou esse momento inesquecível aqui para as crianças do projeto, né? O Senhor continua realizando, né? Continua fazendo grandes coisas ali. Agradecimento aqui ao pessoal do Atlético por proporcionar isso para as crianças. Só alegria. O mover de Deus está sendo extraordinário. Eu vejo que a gente está sendo muito abençoado por Deus, tanto no dia a dia com os professores, tanto com esses momentos, vendo um jogo do Atlético, se divertindo. Eu sou muito grato e creio que todo mundo aqui também está muito grato com o que Deus está fazendo na nossa vida. Muito legal, muito legal. É um pouquinho do que acontece ali no Parolim, um dos nossos campos, uma das nossas bases, aonde, olha aí o pessoal do Parolim celebrando, aonde a gente tem ali uma escolinha de futebol, onde crianças têm sido resgatadas, onde crianças estão aprendendo e sabe o que é mais gostoso de tudo? Têm sido discipuladas, têm aprendido a palavra de Deus. E esse vídeo mostra um pouquinho do que o Atlético, com uma parceria ali com o Parolim, tem feito. Visto a seriedade desse trabalho, eles abençoaram aquelas crianças com um dia no estádio para assistir um jogo de futebol. E ali levaram todos aqueles que fazem parte do projeto para celebrar, se movimentar, curtir e aproveitar um dia. Não é bênção tudo isso que acontece nessa igreja? É ou não é verdade? Cadê o pessoal do Parolim? Fala aí! Olha só! E nesse tempo eu também quero lembrar de tudo aquilo que Deus faz e nos permite fazer como igreja quando entendemos o tempo de cultuar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. E eu queria ler um texto da palavra de Deus que está ali em Deuteronômios 8, 17, 18, que ele nos ensina o seguinte: portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor, o nosso Deus, pois é Ele quem dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. E quando eu olho para esse texto, ele me traz uma lição muito simples que ele vai me lembrar que Deus é quem dá todas as coisas. Deus é quem dá saúde, quem dá o fôlego para que todo dia pela manhã você levante. Deus é quem dá as oportunidades para que você trabalhe. Deus é quem dá o sustento. E aqui o texto nos ensina a sermos gratos a Ele com tudo que Ele dá. E essa semana eu fazia discipulado com um rapaz que eu estou preparando para o batismo, e a nossa lição falava sobre a mordomia, sobre devolver a Deus, sobre ser grato a Ele com tudo que Ele nos dá. Então, quando nós falávamos ali sobre os recursos, sobre aquilo que Deus nos dá, ele parou para mim e falou assim: Carlos, eu entendi, não é pagar o dízimo, não é pagar para Deus qualquer coisa, mas é conseguir devolver a Ele como sinal de culto e gratidão tudo aquilo que Ele tem dado. E agora eu queria te convidar a ficar de pé aí onde você está, afastar a tua cadeira, e que você pudesse hoje, como sinal de gratidão a Deus, reconhecendo que não é pagar, mas é entregar de todo o teu coração. Você que veio preparado hoje, trouxesse o seu dízimo, trouxesse a tua oferta, dizendo: Senhor, obrigado, eu reconheço que é o Senhor quem abre as portas, eu reconheço que é o Senhor quem dá a oportunidade, que dá o fôlego de vida. E hoje aqui eu quero poder te honrar, Pai, com tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Que hoje possa ser com alegria esse tempo de culto a Deus. Deus te abençoe.
Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Essa frase ela me constrange. Fiel o Senhor é a mim. Quem sou eu? Mas ainda assim o nosso Deus, Ele é fiel. Todas as suas boas promessas, nenhuma delas deixou de se cumprir. Se eu estou aqui é por causa da fidelidade do Senhor. Você consegue pensar na fidelidade do Senhor e agradecer? A nossa gratidão pode chegar diante do Senhor nessa hora. Você pode fechar seus olhos e agradecer ao Senhor. Ah, como eu sou grata ao Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua fidelidade, Senhor. Pelo teu grande amor, Pai, que nos alcançou, Deus. Estamos na tua casa, Deus, hoje, porque o Senhor tem nos dado vida. Ah, Senhor, tanto o Senhor tem feito. Lembre aí dos teus motivos de gratidão. Eu tenho certeza que você tem que agradecer ao Senhor. Agradeça a fidelidade dele nessa hora e coloque a sua fé firmada no Senhor, porque Ele jamais falhará. Confiamos em Ti, Senhor. Minha fé está em Cristo, firmado
nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.
Você crê que Jesus está aqui? Será que como igreja nós podemos dizer a Ele: tome o teu lugar de honra nesse culto? O Senhor é o mais honrado entre nós, o Senhor é o único glorificado entre nós. Tome o teu lugar de honra, Jesus, no nosso meio. Tome o teu lugar de honra nesses louvores, Senhor. Nós queremos te dar honra, queremos te dar glória. Se essa intenção no seu coração, erga suas mãos e erga sua voz e comece a dar honra a Jesus. Vamos encher esse lugar de adoração, Jesus. Vamos preparar esse lugar para que Jesus manifeste a presença gloriosa dele entre nós. Vamos honrar a Jesus para que possamos ter o privilégio, a dádiva de perceber a presença de Cristo entre nós. Vamos, erga a sua voz em adoração a Jesus. Santo, santo, santo Ele é. Mais uma vez, vamos dizer isso. O que dele por ele. Vamos, entregue uma adoração a Jesus. Participe do que está acontecendo aqui. Exaltando o Senhor. O que dele por ele, para ele são todas as coisas. Pega a sua voz, vamos cantar a Ele. A Ele a glória, divina o teu nome, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória. Somente a Ti, Jesus, pra sempre. Amém. Mais uma vez, nós cantamos a Ele. A Ele a glória, sim, Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Vamos mais uma vez cantar, porque dele, por Ele. O que dele, por Ele.
Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quantos creem que a glória de Deus pode nos visitar? Quantos creem que uma nuvem, a Shekinah de Deus, nuvem sobre, pode entrar nesse lugar e restaurar pessoas, trazer cura, transformação? Você crê nisso? Quantos querem ter um encontro com Deus? Encontros com Deus mudam tudo na nossa vida. E eu creio, pessoas vão encontrar a graça do Senhor hoje, de maneira especial. Nós vamos orar e pessoas vão ser curadas em nome de Jesus. Eu recebo sempre pedidos de oração, e chegaram vários pedidos aqui. Tem um nenenzinho, João Pedro, que está internado na UTI, a família de Irati, não são da igreja, mas uma célula está cuidando dessa família e pediu: Michel, vamos levantar um clamor quanto igreja. Eu quero orar pelo João Pedro, e eu creio, Deus vai visitar essa família com poder, amém? Também recebi aqui pedido por um guarda. O nome de guerra dele, me mandaram Chimborski. Ele é agente da guarda municipal e ele fez uma cirurgia na coluna faz 8 dias e não acorda, está inconsciente. E eu quero clamar que o Espírito Santo visite ele lá no hospital, amém? Também recebi o Sérgio Pinheiro, cirurgia também, acho que é um câncer, um tumor no rim. Então nós vamos levantar aqui um clamor. Eu creio que muitas pessoas chegam à casa do Senhor e estão doentes, enfermas, e hoje nós vamos orar por cura. E se você tem algo que você quer colocar diante do Senhor, levanta a tua mão aonde você está. Você que está doente, tem uma enfermidade, quer pedir a graça de Deus, isso. E agora o povo de Deus que está em volta vai estender as mãos assim, ó, e vai começar a orar, tá? É para orar agora, é um momento de oração. Não sou só eu que oro, nós oramos, amém? Então se tem alguém com a mão levantada, você que está em volta, estende a mão e vai começar a orar. Deus, visita com graça, derrama poder. Pode estender a mão e começar a orar agora, em nome de Jesus. Começa a ministrar na vida dos teus irmãos. Você está perto assim, pode pôr a mão no ombro, ou estender as mãos e clamar: Deus, visita com poder. Deus, cura agora. Deus, derrama bálsamo. Senhor, traz renovo. A Bíblia diz: se há alguém entre vós doente, orem, a oração de fé curará o enfermo. Então ora, vamos orar, vamos obedecer o que a palavra de Deus ensina. Ame para que a glória de Deus toque pessoas agora. Vem, Deus, continue clamando, orando. Pai, nós clamamos agora na autoridade do nome de Jesus, que a tua glória se manifeste neste lugar. Nós cremos no teu poder e nós cremos no que a palavra de Deus ensina. Ela nos orienta. Se houvessem doentes entre nós, que orássemos, e a oração com fé curaria o enfermo. Baseados na tua palavra agora, levantamos um clamor enquanto igreja: Espírito Santo de Deus, agora neste lugar, promove cura, que pessoas sintam o toque de Jesus, pessoas sejam levantadas, animadas. Eu quero pedir por esse neném que está no hospital, que o Senhor o visite. Eu quero pedir por esse guarda municipal, que o Senhor toque a sua coluna. Eu quero pedir por esse irmão que está com tumor no rim, que o Senhor possa curá-lo. Mas eu quero pedir por cada irmão que levantou a sua mão,
está aqui nesta casa hoje, que o poder de Deus se manifeste entre nós, que eles possam ver a graça curadora de Deus, os restaurando, os renovando. Pai, nos visita com glória, nos visita, Espírito Santo, e derrama hoje bálsamo curador neste lugar. Obrigado, Deus, porque cremos que o Senhor está entre nós, cremos que a Tua palavra é viva e é poderosa para nos colocar em movimento, para nos levar na direção dos Teus propósitos. E por isso hoje eu quero pedir que a Tua palavra encontre guarida nos nossos corações, que ela nos desperte, que ela nos abençoe, que o Senhor derrame graça e favor sobre nós. Faz assim, Pai. Obrigado por esse tempo na Tua presença. Obrigado, Pai, é um privilégio louvar e cultuar ao Senhor. Senhor, queremos um encontro, queremos Te ouvir, Pai. Vem e fala conosco, que não sejam palavras, Pai, mas que seja a Tua palavra viva, ministrada, e que ela sim gere cura e restauração entre nós. Faz isso, Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Dá um abraço quem está perto de você. Diga: que bom que você está aqui. Que Deus fale com você hoje. Que a palavra de Deus te abençoe. Quantos creem que estão no melhor lugar que podiam estar hoje? Eu creio. A presença de Deus sempre nos abençoa. Pode sentar no seu lugar. Que privilégio cultuarmos, celebrarmos a Deus juntos. E antes de começar a pregar, eu quero fazer alguns convites só. Primeiro convite: quem aqui já participou de algum Nataleluia? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha só, Nataleluia é o nosso espetáculo de Natal, e ele é uma ferramenta de evangelização. A gente prega o nascimento de Jesus, celebra o Natal, mas a gente também entende que essa é uma grande oportunidade da gente falar de Jesus, apresentar a verdade sobre o Natal. Então eu queria te convidar a participar, tá? Compre o teu ingresso, participa do espetáculo. São centenas de voluntários que estão trabalhando na apresentação, mas convida um amigo que não conhece a Jesus, que você está orando por ele. Essa é uma oportunidade. Sempre no Natal a gente tem realmente vivido um tempo de colheita aqui. Então convida, compra o convite para ele, o evangeliza. Esse é um tempo para isso. Esse ano vai estar com o lugar marcado. Você entra lá e já compra o ingresso, né? No lugar onde você vai sentar. E vai ser uma bênção. Já compra para os teus amigos também. E aí vocês vêm juntos e participam do culto de Natal. Amém? Segundo convite, nós estamos encerrando o ano. E vamos encerrar com uma grande festa. A gente sempre tem assembleia, onde a gente recebe os membros novos da igreja. A gente faz isso de 2 em 2 meses. E para a graça de Deus, esse próximo bimestre a gente está na expectativa de receber 1000 novos membros, tá? E vai ser uma festa linda. O Marcelo Lupion, aqui do Castelo, é irmão, e ele nos abençoou para a gente fazer essa festa lá. Então a gente vai fazer a última assembleia da igreja lá nesse lugar. Vai ser uma festa linda. Então você está convidado. E os novos membros que vão estar chegando, a gente vai estar celebrando a chegada deles. Então se você está frequentando a igreja esse ano, ainda não se tornou membro, tem pessoas que estão se batizando, mas tem um processo de integração para quem vem de outras igrejas. A gente está com as datas aqui. O próximo é dia 29, é isso? E dia 6 de dezembro. Vai lá, vai entender a visão da igreja, vai se comprometer, está debaixo dessa cobertura aqui da nossa igreja, e a gente vai celebrar juntos nessa festa. Amém? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Nós temos estudado sobre o novo de Deus. Quem acredita que Deus tem coisas novas aqui para fazer na sua vida, na sua história, entre os seus? A gente estudou e temos nos preparado para o novo de Deus. Então estudamos primeiro sobre os odres novos.
Semana passada eu falei sobre, para viver o novo de Deus, a gente tem que aprender a resolver problemas antigos. E aí eu falei de rispar, né? E hoje eu quero falar sobre que o novo de Deus envolve uma preparação de um exército, engajar pessoas numa visão. E se você trouxe Bíblia, nós vamos estudar Ezequiel capítulo 37. Abra lá, Ezequiel 37. Nós vamos ler do versículo 1 a 14. Ezequiel 37. Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém? Esse texto, ele fala, antes de tudo, sobre restauração. E eu estava lembrando, na verdade recebi uma visita do meu sogro, da minha sogra lá em casa, e ela me mostrou uma reportagem, a minha sogra, de algo que aconteceu no Paraguai, em Assunção, na terra dela. Uma notícia de alguém que viu alguns meninos morando ali no lixão da cidade de Assunção, e resolve fazer algo por eles. E então a pessoa ela trabalhava com música, e começou a fabricar instrumentos com material do lixo, reciclado. E então começou a ensinar música para os meninos do lixão. Aquele movimento foi crescendo, pessoas começaram a investir. E a reportagem mostrava aqueles meninos com aqueles instrumentos feitos ali com material reciclado, agora tocando no mundo todo. Um estava dando depoimento, mais de 50 países já tinha visitado, tocado com bandas famosas, porque alguém enxergou algo diferente naquele lugar. Sabe, a gente está falando a respeito de uma visão. O povo de Israel no exílio, e eles já não criam que podiam voltar para casa. Eles não tinham possibilidades. Mas Deus dá uma visão para Ezequiel, de algo que o Senhor faria no meio deles. Uma visão de restauração. Ele vê um vale cheio de ossos.
É como se fosse um lugar onde um exército havia perdido uma batalha e ficaram os restos mortais. E ele vê então Deus levantando aquele exército de ossos secos e os dispondo para a batalha. E eu estava estudando essa semana e orando a Deus, porque eu creio que ninguém vive o novo de Deus sozinho. Para a gente viver as coisas novas de Deus, a gente precisa sim de gente com a gente. Sempre envolve um povo, envolve uma geração, um exército de gente engajada numa visão. E a pergunta que eu estava me fazendo era: como que a gente pode levantar pessoas, levantar um exército de gente e engajá-los na visão do que Deus quer fazer entre nós? E eu, essa semana, passei a semana estudando sobre formação de líderes. Eu estou escrevendo um livro sobre esse tema, estava lendo material, estava estudando, e eu cheguei à conclusão que essa é uma das principais demandas da igreja nos nossos dias. Uma das principais necessidades: levantar lideranças e treiná-las. Só na nossa igreja, por exemplo, a gente tem muitas necessidades. Para a gente cobrir todo mundo que a gente precisa pastorear na igreja, tá? Eu precisaria de mais 200 supervisores de célula, 1000 líderes de células, 2000 novos discipuladores. E para a gente cobrir os trabalhos da igreja todos, mais 2000, cerca de 2000 voluntários para os ministérios. Eu fiquei me perguntando: Deus, como que a gente vai levantar esse povo todo e engajá-los na visão? E aí, quando eu estava lendo esse texto em Ezequiel, uma frase me chamou a atenção no versículo 10, que dizia assim: e se puseram em pé um exército grande em extremo. E aí eu entendi que Deus estava falando para mim assim: olha para a visão que eu dei para o Ezequiel. Olha como eu levantei um exército. Observa. Usa esses recursos da minha graça. E você vai ver um exército se levantando nestes dias para cumprir todo o bom propósito que eu tenho para cumprir nesse lugar. E hoje eu quero falar sobre isso. Quem quer participar do que Deus está fazendo nestes dias aqui nesse lugar? Levante as mãos. Quem quer ser usado por Deus? Levanta a mão. Ih, o povo das 9 estava mais animado. Deixa eu ver, eles levantavam 2 mãos assim, deixa eu ver. Quem quer ser usado por Deus? Isso? Então levanta as 2 mãos, deixa eu orar por você aqui. Deus, eu entendo que a obra que o Senhor tem para fazer aqui não é uma obra que o Senhor quer realizar através da minha vida apenas. Mas o Senhor quer usar esse monte de gente que está com as mãos levantadas. Por isso eu quero pedir, Deus, levanta um exército hoje nesse lugar. Senhor, os visita com graça e que eles possam ver e entender como o Senhor quer os usar entre nós. Faz assim, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Primeiro recurso que eu entendo que Ezequiel viu e que eu entendo que Deus quer usar entre nós para que a gente possa levantar um exército. Primeira maneira tem a ver com o versículo 1. A Bíblia diz: e a mão do Senhor estava sobre ele. Você pode repetir comigo? E a mão do Senhor estava sobre ele. Primeiro, a preparação desse exército envolve uma capacitação especial. Essa expressão, e a mão do Senhor estava sobre ele, ela aparece normalmente na Bíblia antes de grandes realizações, milagres. Quando Deus derrama um recurso sobrenatural sobre a vida de alguém. Por exemplo, essa expressão aparece antes, em 1 Reis capítulo 18, quando Elias, quem lembra da história, quando ele começa a correr, tá? Depois que Deus derrama chuva sobre a terra, ele começa a correr
mais que os cavalos de Acabe. A Bíblia diz que ele é tomado pelo Espírito e ele corre muito. E a Bíblia diz, e a mão do Senhor estava sobre Elias, por isso ele correu mais que os cavalos. A Bíblia também, no livro de Ezequiel, essa expressão aparece 7 vezes. Todas as vezes que essa expressão aparece, logo em seguida, Ezequiel tem uma visão ou uma experiência sobrenatural da graça de Deus. O Senhor de alguma maneira o habilita, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Essa mesma expressão aparece no livro de Esdras e Neemias. Você tem que lembrar o processo de retorno do povo de Israel do exílio babilônico. Ele envolve 3 ondas. A primeira onda é com Zorobabel, e eles vão para reconstruir o templo do Senhor. A segunda onda vem com Esdras. Tinha o templo, mas eles não sabiam fazer o culto. E Esdras era um mestre da lei. E então ele organiza o grupo de levitas e volta para restaurar o culto ao Senhor na terra de Israel. O terceiro movimento vem com Neemias. Agora já tinha culto, já tinha a igreja levantada, mas os muros estavam destruídos. E ele vem para reconstruir os muros de Jerusalém. Agora, é muito interessante, tanto Esdras como Neemias, quando eles vão fazer retornar à terra de Jerusalém, eles vão procurar o rei, tá? Para pedir que o rei autorize. E a Bíblia fala, e a mão do Senhor veio sobre eles. Por quê? O rei não apenas autorizou, o rei deu recursos, deu escolta, tá? Tudo que eles precisavam, os equipamentos que eles precisavam, para voltar para sua terra e fazer o que tinham que fazer. Então a Bíblia fala, e a mão do Senhor veio sobre eles. O que isso representa? Quando a mão do Senhor vem sobre nós, entendemos realidades espirituais, fazemos coisas extraordinárias, levantamos recursos financeiros e humanos, porque a provisão veio do céu. Ela é graça de Deus. Enquanto eu estava orando, Senhor, como que a gente vai levantar um povo engajado com a visão, para discipular pessoas, para cuidar de gente, para abrir as casas? Como a gente vai fazer isso? E aí o Espírito Santo falou, a minha mão vai se levantar sobre vocês. Quem quer correr mais do que cavalo aqui? Quem quer ser usado por Deus de maneira especial? Deixa eu te contar um segredo. A obra de Deus, a gente não faz só com os recursos humanos que temos. Se você tentar fazer a obra de Deus só com recursos humanos, você vai se frustrar. Para fazer a obra de Deus, a gente precisa dos recursos da graça do Senhor. Isso é um privilégio. Quando a gente busca, não importa se você é velhinho, se você é criança, a mão do Senhor pode se estender sobre qualquer pessoa. E aí, quando a mão do Senhor vem sobre nós fazemos a obra de Deus de forma extraordinária. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com adolescentes aqui, eu sempre acreditei que para liderar pessoas, a gente tem que investir e formar novos líderes, tá? Formar equipe. E eu fui conhecer os líderes de célula da época que eu comecei a liderar. Eram uns 12, 13. Mas eu confesso, quando eu fiz a primeira reunião, eu levei um susto. Tá? Porque alguns meninos, eles não tinham uma compreensão assim, da fé que eles tinham, muito grande. Tinham uma vida dúbia, alguns. Eu falei, meu Deus, esses são os líderes. Eram adolescentes. Tá? Alguns com crises de estima profunda. Eu falei, meu pai, como é que eu vou liderar esse povo? E aí Deus me mostrou algo que eu creio que Ele quer fazer de novo entre nós. Comece a orar com eles. E eles vão provar os recursos da minha graça. E aí sabe o que eu fiz? Toda quinta-feira, depois mudou para quarta, eu fazia uma reunião de oração com os líderes de célula dos adolescentes. E aí a gente orava junto, tá? E nessas reuniões de oração,
eles foram entendendo que mesmo sem conhecer tanto da Bíblia, mesmo sendo novinho, sem ter tanta experiência, a mão do Senhor podia vir sobre eles. E teve uma reunião que para mim foi assim, um divisor de águas, porque um dos meninos que fazia parte da reunião, quando ele estava saindo para a reunião de liderança, um amigo que morava, um vizinho, viu ele sair e falou assim: está indo pronto, estou indo para a igreja orar, posso ir com você? Ele trouxe o amigo. Só que esse amigo frequentava, ele era de outra religião, onde invocavam espíritos. E na hora que a gente começou a nossa reunião de oração, os meninos começaram a orar, e a gente orando uns pelos outros, aquele rapaz caiu possesso. E eu lembro os meninos olhando assim, tá? Foi impressionante. Ele rastejava no chão, aquela bagunça. Eu peguei, levei o cara numa sala. Eu tinha acabado de contratar a secretária para o Ministério de Adolescentes. Ela olhou pela janelinha. Falei, perdi a secretária. Primeiro dia. E aí foi aquela coisa. Mas sabe o que eles entenderam? Existe um mundo espiritual. E existem recursos da graça que a gente pode acessar. E aí eles começaram a orar mais. E a buscar mais. Sabe como isso acontecer? A mão do Senhor veio sobre eles. Eu vi adolescentes pregando, orando, liderando, cheios do Espírito Santo. E aquele ministério cresceu tanto para a honra e glória do nome de Jesus. Sabe o que eu creio que a gente tem que fazer aqui? Eu quero começar a fazer reuniões de oração com líderes. Para formar líderes. Você que está liderando célula, ano que vem eu vou organizar isso. Nós vamos organizar reuniões de oração. Eu vou orar junto com vocês. Vamos estudar alguns princípios simples da palavra de Deus. Mas sabe o que eu creio? A mão do Senhor vai vir sobre vocês. E vocês vão experimentar recursos extraordinários, sobrenaturais, para fazer o trabalho do Senhor. Quantos querem que a mão do Senhor venha sobre eles? Levanta as mãos de novo aí. Isso. Senhor, que a tua mão venha sobre a vida dos meus irmãos, que eles experimentem recursos extraordinários, sobrenaturais, da tua graça, para fazer a tua obra, e que as pessoas possam testemunhar, que eles mesmos possam testemunhar. Isso é graça de Deus. Levanta a tua mão sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Segunda lição. Eu creio que nós vamos preparar um exército, engajados na visão, gente que Deus vai usar aqui, se nós entendermos que só podemos fazer isso através de um discernimento espiritual. O texto diz assim: e ele me levou a um vale cheio de ossos. Existem discernimentos, visões, que nós só teremos se formos levados pelo Espírito Santo. Ezequiel pôde interpretar a situação do seu povo daquela maneira, porque o Senhor lhe deu uma visão, o habilitou para enxergar o que Deus queria fazer naquele momento. Mas não apenas naquele momento, o Senhor o habilitou para enxergar o povo, as pessoas, do jeito que ele enxergava. Sabe o que eu acredito? Deus vai começar a fazer algo novo na sua casa, se você enxergar os seus filhos do jeito que Deus enxerga eles. Deus vai fazer algo novo no seu casamento, se você enxergar o seu marido e a sua esposa do jeito que Deus vê eles. Deus vai fazer algo novo na célula que você trabalha, ministra, ou no ministério onde você atua, se você começar a enxergar as pessoas do jeito que Deus enxerga. O que estava acontecendo é, Ezequiel estava vendo um vale de ossos secos. E a Bíblia diz que essa era a situação do povo de Israel. Mas Deus diz para ele: eu não vejo ossos, eu vejo um exército. Vocês vão voltar para casa, eu vou fazer coisas novas. Aleluia. Quantos querem chegar com os olhos de Deus? Eu creio que o Senhor vai fazer algo novo.
se você pedir que Ele derrame visão, discernimento espiritual sobre você. Um dos livros que eu estava lendo nessa semana era do Paul Yan-Shu, o fundador de uma das maiores igrejas do mundo, na Coreia. E é muito interessante, ele conta que nos anos 50, entre 50 e 70, foi um ano de muito crescimento da igreja dele, eles estavam na Coreia pós-guerra. E Deus tinha dado uma visão para ele, que as igrejas tinham que acontecer nas casas. E qual que era a demanda dele? Levantar a liderança. E um dia orando, pedindo: Deus, me dá líderes, me ajuda a enxergar quem são as pessoas que eu preciso chamar para esse trabalho. E o Senhor fala para ele: chame as mulheres para liderar. Só que dentro do contexto da época, Coreia pós-guerra, aquilo era um absurdo. Na cultura daqueles anos, naquele tempo, uma sociedade machista, patriarcal, pôr as mulheres coreanas para liderar. E aí ele resiste, ele fala: Senhor, como que eu vou fazer isso? Não vai dar certo. E aí Deus fala para ele: se você não enxergá-las como eu enxergo, você não tem parte na visão que eu tenho para esse lugar. Ele falou: então tá bom, Deus. O que eu não estou vendo? A maioria das mulheres eram donas de casa. Elas não trabalhavam. Muitas delas não tinham naquela época acesso aos estudos. Muitas eram analfabetas. Mas tinham, porém, as mulheres, elas eram muito mais comprometidas do que os homens com a oração. Elas tinham também algo que os homens não tinham, elas tinham mais tempo. Os homens no pós-guerra trabalhavam muito, elas tinham mais tempo. Mas por ficar em casa, elas conheciam a vizinhança. Elas conheciam a comunidade do bairro, elas se relacionavam. Se eu fazer igrejas nas casas, quem melhor do que elas para convidar as pessoas? Quando ele então enxerga o que Deus está vendo nas mulheres, e então coloca elas para liderar, a igreja explode. Elas começam a liderar os grupos pequenos, e a igreja explode. Por quê? Porque ele teve um discernimento espiritual sobre as pessoas. Ei, em nome de Jesus, hoje nesse lugar, Deus está derramando aqui discernimento para você enxergar as pessoas. Eu creio muito nisso. Eu fui alvo, sim. Meu ministério é alvo de alguém enxergar algo em mim com os olhos da fé. E eu fiquei lembrando dos pastores que eu tive o privilégio de chamar para ministrar aqui na igreja. Quando eu comecei, eu precisava de uma equipe para trabalhar com jovens. Eu lembro que um dia eu era pastor de adolescentes no começo. Eu vi umas fotos esse dia magrinho assim, falei: meu Deus. A Marta me mandou uma foto lá, eu falei assim: mas puseram, parecia um adolescente. Eu falei: meu Deus. E aí alguém acreditou, viu alguma coisa em mim, né? E aí eu comecei a orar para Deus mandar adolescentes. Queria começar um trabalho de evangelização nas escolas. Falei: Deus, manda gente, manda meninos. E aí o Espírito Santo falou para mim: eu não vou mandar pessoas. Eu falei: mas por quê? Porque você não tem condição de cuidar delas. Como é que você vai cuidar desse povo que eu vou te enviar? Eu falei: tá bom, Deus. Aí eu comecei a orar diferente. Eu falei: Deus, então me dá uma equipe para eu poder cuidar desses meninos. Agora, ter ministério colegiado naquela época, isso há 20 anos atrás, o ministério colegiado nas igrejas era algo novo. Um pastor com vários pastores cuidando de uma igreja. Ter um ministério colegiado dentro de um projeto com jovens, isso era algo que não existia. Mas eu falei: Deus vai me dar uma equipe. E aí eu comecei atrás. Eu precisava de alguém que me ajudasse nas escolas e que soubesse dançar break. Por quê? Eu tinha ido com o Plínio numa escola. A gente foi evangelizar na escola. E a gente pegou uns papéis, fizemos dobradura para apresentar o plano de salvação para os meninos na escola. Foi um desastre. Os meninos pegavam o papel e começaram a atacar um na cara do outro. Virou uma bagunça. Mas tinha alguns meninos lá no fundo da sala que eu vi que eles estavam vestidos de mano. Eu perguntei: vocês sabem dançar break? Eles falaram: sabemos. Eu falei: faz uns passos aqui. E aí os meninos da classe pararam para assistir. Eu falei: isso aqui pode ser uma porta de entrada.
Se eu tiver um cara que dança e discipula, talvez eu comecei a procurar um cara para ser um missionário nas escolas que dançasse break. E ele precisava dirigir ônibus também. Por quê? A gente falava de Jesus, as pessoas se convertiam, a gente colocava dentro do ônibus e trazia para a igreja. Comecei a procurar. Me apresentaram o Israel. O Israel que está lá agora ministrando lá no Ministério Inglês, a esposa dele está aqui. Eu posso falar mal dele porque ele está lá. Mas ela vai concordar comigo. Quando eu conheci o Israel, veio estragado o Israel. Ele entrou no meu carro, a gente conversar. Um alargador aqui nessa orelha, outro alargador nessa. O cabelo, eu não sei qual versão, se era comprido, moicano ou careca, mas é uma versão dessa. Veio da igreja menonita, meio revoltado, porque as igrejas não evangelizavam direito, uns papos estranhos. Eu falei, meu Deus. Aí começamos a conversar, eu falei, cara, você dança break? Danço. Você dirige ônibus? Dirijo. Eu falei, poxa, é muito específico. Cara que dança break, dirige ônibus, não é toda hora que você encontra. Aí levei ele na escola. Ele começou a dançar, ele foi lá no Shopping Itália. Tinha uns meninos que dançavam no Shopping Itália, ele levou uns caras que dançavam bem. E na escola, parou a escola para ver. Com aquele equipamento, os caras, aquele barulho, aquele negócio assim. Aí ele pôs uma cara e falou assim, prega agora. Eu falei, que maravilha. Aí preguei, se converteu um monte de gente. Eu falei assim, rapaz, eu acho que é esse cara aqui. Eu falei, tá, agora eu preciso levantar o sustento do Israel. Imagina, adolescente para pagar o salário de alguém. Aí eu chamei os conselheiros, os pais adolescentes. Eu tenho um missionário que pode ajudar a gente nas escolas. É o cara, ele dirige ônibus e dança break. E é crente, isso é demais. Aí eles falaram assim, vamos levantar uma oferta. Quanto cada um pode dar por mês? A gente conseguiu levantar R$500. Falei, meu Deus. Aí chamei o Israel para conversar. Falei, Israel, tu tem uma proposta, você trabalhar comigo, cara. Ele, que benção. Eu tenho uma proposta, mas ela é indecente, né? Eu consigo oferecer R$500 para você vir trabalhar comigo. E ele começou a chorar. Falei, por que você está chorando? Na época ele ganhava R$500, já era casado. Morava atrás de uma farmácia. A Letícia está aqui. R$500. E eu me comprometi com Deus, nesses últimos meses, eu estou dando R$100 de dízimo, porque eu acreditava que Deus ia me dar R$1.000, que é o que eu preciso para me sustentar. Você vai me dar mais 500? Isso é resposta de oração. Consegui o meu primeiro. O Israel. Depois do Israel, veio o Anderson. O Anderson lutava judô. Eu era judoca. Então a gente colocava uns tatames aqui e ele dava aula de judô. E com o dinheiro do judô, que ele dava de aula, ele trabalhava e começou a trabalhar comigo, na minha equipe. Cara, eu já tinha um judoca e um dançador de break quando dirigia ônibus. Estava muito bom. Aí um dia, eu estava saindo aqui, na época o Tarek, ele era estagiário no Ministério de Infantil. Só que o Tarek era criativo, com as mentes muito disruptivas, não estava indo bem. O Daniel falou, o líder na época falou assim, olha, eu estava ouvindo a conversa atrás assim, não vai dar certo para ele continuar. Só que eu tinha vindo um dia no final de uma reunião das crianças e eu vi o Tarek falando. E eu falei, esse cara aqui, Deus tem algo com ele. Eu vi algo. E aí eu vi a conversa assim, você não quer, não vai dar certo lá, manda para mim. Eu preciso de mais um na minha equipe. Queridos, hoje, eu acho que o nosso Ministério de Adolescentes, se não é o maior do Brasil, é um dos maiores ministérios com adolescentes da igreja no Brasil. O Tarek está liderando. Sabe por que eu creio que Deus vai fazer algo? Porque com os olhos da fé eu consigo enxergar em vocês algo poderoso de Deus. Esses dias eu fui tomar café com os meninos aqui que trabalham na igreja. Construção, conservação. Eu brinco que o melhor café da igreja é lá embaixo. E eu fiquei batendo papo e ouvindo as histórias. E sabe o que eu enxerguei?
Eu cheguei a algo tão poderoso. Ali estão os próximos pastores dos campos. Ali estão líderes que o Senhor vai levantar, porque o que eu vi ali foi maravilhoso. Eu creio, missionários que Deus vai levantar, tem gente do mundo inteiro trabalhando aqui. Nós vamos enviá-los como missionários para os campos. Deus vai fazer algo lindo. Você pode enxergar com os olhos da fé. Jesus enxergou em pescadores iletrados o futuro da sua igreja. Ezequiel estava recebendo um discernimento especial. Cadê o pessoal do Parolim? Sabe o que eu vejo? Eu de verdade, eu tenho a maior alegria de ver a igreja do Parolim. Porque quando nós fomos distribuir roupas lá um dia, eu vi Deus fazendo algo ali. Nós fomos procurar o lugar onde vocês se reúnem hoje. E por causa de uma visão da graça de Deus, nós ganhamos o terreno, nós ganhamos o espaço e está lá o projeto. Mas eu vejo uma igreja forte se levantando no meio de um vale de ossos secos. Ah, Deus está levantando um exército de redimidos naquele lugar. Hoje, quando eu vi vocês se batizando, meu coração se encheu de alegria. Já começou. Se levantem, se levantem. Vocês serão os ex-dependentes, sim. Quando vocês falarem, quando as pessoas veem ossos secos falando, elas escutam. Vocês estavam secos, mas o Senhor os restaurou. Isso é poderoso demais. Eu vi algo grande acontecendo naquele lugar. Terceiro, e vou terminar. Vou continuar à noite, porque eu falei demais. Existe uma preparação especial. Ao mesmo tempo que a visão tinha a ver com o que Deus queria fazer, a visão também era um retrato da situação do povo. Eles eram um vale de ossos secos, sem esperança. Deus nunca manda os líderes prontos para a gente. Se o líder vier pronto, olha, eu já tentei trazer líder pronto. É difícil encaixar. Porque ele foi formado em outra escola, em outro lugar. Aí você tenta encaixar de uma vez, ninguém vem pronto. Ninguém vem pronto. Sabe o que a gente tem que fazer? Tem que pegar aquele líder e tirar os carrapichos, tratar ele, ajudar ele a enxergar os ossos secos, os vales, e começar a ministrar a palavra. Eu vou falar hoje à noite. Profetiza os ossos secos, profetiza o Espírito. Vou explicar o que é isso, tá? Você começa a ministrar, e aí o que acontece? Esse líder é restaurado. Líderes restaurados, que viveram a experiência de ver o Senhor operando na vida deles, eles têm uma autoridade especial. Então, na igreja, a gente forma líderes assim. A gente clama para que a mão do Senhor venha sobre eles, porque daí eles fazem coisas que ninguém pode fazer. A gente pede a Deus discernimento para enxergar nos outros o que a gente não consegue ver sozinho. Olha que graça, o Israel hoje é líder do ministério, pastor da nossa igreja, do ministério de inglês, toda a família engajada. O pastor Anderson hoje é o pastor de esportes, Tarque dos adolescentes. Que bênção quando a gente enxerga, tá? Mas a gente lapida, trata, cuida. Isso leva tempo, mas o Senhor derrama graça sobre nós. Eu tenho orado por um exército. Deus tem mandado pessoas para a gente cuidar. Todo dia a gente faz apelo e a gente que se converte. Mas eles precisam ser discipulados, cuidados. Eu preciso cuidar das coisas aqui da igreja. Hoje eu fiquei feliz que tinha um irmão que há algumas semanas estava brigando no estacionamento. E hoje ele estava de colete trabalhando. Que ele ouviu a palavra e falou: eu vou parar de brigar, eu vou servir. Eu falei: isso mesmo.
Ele é novo na festa, mas está lá servindo, hoje todo feliz, veio me mostrar o colete, estou trabalhando, pastor. Eu falei, eu preciso de pessoas que não são maduras ainda, elas podem cuidar das coisas. Pode cuidar do carro, pode cuidar da porta, pode cuidar da brigada, pode fazer o trabalho. Todos nós podemos. Mas eu preciso de líderes mais maduros que vão me ajudar a cuidar das pessoas. Discipular, liderar as células, liderar ministérios. Mas quando a gente se dispõe, a gente vê Deus operando através de nós. Eu creio, um avivamento vai acontecer nessa igreja, na nossa cidade. Algo novo, Deus tem vinho novo para nós. Eu creio de todo o meu coração. Agora, isso não vai acontecer porque eu prego bem ou porque a gente tem uma banda famosa aqui. Eu não acredito nessa visão. Isso só vai acontecer porque Deus vai levantar gente simples, discípulos de Jesus, que vão servir e vão ser usados para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso hoje eu queria orar. Queria que você fechasse seus olhos, perguntasse: Deus, o Senhor quer me usar nesse tempo aqui? O Senhor quer me usar nesse tempo aqui? E eu queria orar, pedindo a Deus que sim, se revelasse a você. Se você está dizendo: Deus, eu quero que a tua mão venha sobre mim, eu quero enxergar com os teus olhos, eu quero, Deus, está disposto a ser preparado para o que o Senhor quer fazer nesses dias. Eu queria orar por você. Depois quem aceitar esse convite, eu vou marcar uma reunião. A gente vai ter uma reunião de oração juntos. Eu vou falar de algumas necessidades, como você pode ajudar servindo aqui. Eu creio, Deus vai te usar para o louvor da sua glória. Se Deus falou contigo hoje, você está falando assim: eu quero. Sai do teu lugar, vem aqui para frente. Deixa eu orar por você agora. Eu quero que a mão do Senhor venha sobre mim. Eu quero sim fazer parte desse exército. Eu quero me colocar à disposição. Eu quero, Senhor, usa a minha vida. Sai do teu lugar agora e vem. Vem lá da galeria, lá de trás, aqui do meio. Vem aonde você estiver, vem. Eu quero orar por você. Quero pedir que Deus te visite com graça. Venha. Se Deus falou contigo hoje, venha. Isso. Atende o chamado do Espírito. Se Deus está falando com você, venha, eu quero orar. Pedir a Deus que derrame graça, te use para o louvor da sua glória. Venha agora em nome de Jesus. Venha. Tem mais gente que Deus está chamando. Venha agora. Isso. Tem várias pessoas descendo na galeria. Venha. A gente espera, nós queremos orar. Deus vai te usar de maneira poderosa, especial entre nós. Venha agora em nome de Jesus. Isso, venha. Quero pedir para a igreja toda agora ficar de pé. Você levanta o banco, se mais alguém quer passar, venha, nós queremos orar. Estenda a mão para cá, isso, você que está aí sentado, nós vamos orar. Amém. Senhor Jesus, eu quero colocar, Deus, a vida dos teus filhos. Alguns ainda estão chegando, estão descendo as escadas, mas estão vindo. Eles entenderam que o Senhor quer e pode os usar aqui. Eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, agora, Pai, estende as tuas mãos de graça e favor sobre os teus servos. Que a mão do Senhor venha sobre eles, Pai. Que a mão do Senhor venha sobre eles. Eu quero pedir que o medo o Senhor tire com as mãos, mas que eles enxerguem, Pai, o que o Senhor quer fazer através deles nesse tempo. Que eles não fiquem olhando para os ossos secos, mas que eles escutem a palavra e profetizem.
andem por fé. Pai, cuida, restaura, renova, enche da tua presença os teus filhos, e que possamos ver um exército se levantando, possamos ver o teu povo sendo usado de maneira especial. Vem, Senhor, opera entre nós, nos usa para o louvor da tua glória. Obrigado por cada um que veio. Nos ajuda, Deus, a tratar se tem falhas, coisas, retratos espirituais difíceis da nossa alma que o Senhor quer tratar. Nos ajuda, mas que possamos estar preparados para tudo que o Senhor quer realizar entre nós. Usa o teu povo, faz assim, faz isso para o louvor da tua glória. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Você que veio aqui na frente, você que está sentado, quer nos ajudar? Está lá o link. Se inscreve, eu vou marcar uma reunião de oração com todo mundo que se inscrever ali nesse link. Eu vou falar das necessidades da igreja, falar como que vocês podem ajudar, falar dos treinamentos que existem. Eu queria muito que vocês viessem. Se alguém mais quer participar, se inscreve ali e nós vamos conversar. Deus vai derramar graça entre nós. Amém? Você crê nisso? Vamos cantar esse refrão para encerrar o nosso culto. Cante com a gente. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Não há nada melhor que Aleluia. Vamos orar para encerrar. Agora não sai, espere a bênção final. Vamos orar aqui, encerrando. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra revelada, que ela gere frutos nas nossas vidas. Eu quero pedir que os meus irmãos voltem para casa enxergando as situações à volta dele com os teus olhos, as pessoas, as circunstâncias, as situações, Pai, e que o Senhor nos abençoe muito. Derrama o teu Espírito entre nós, faz o que não podemos fazer, estende as tuas mãos sobre nós, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repouse sobre cada um de nós, sobre a tua igreja espalhada, Pai, por toda essa terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, vai na graça do Senhor Jesus. Muito bem, você que está com a gente até agora, obrigado por participar aí do outro lado da tela, né? Está com a gente pela Rede Super ou pelo YouTube, Facebook também. Enfim, nós queremos te dar nossa participação, nós queremos abrir o nosso canal de comunicação com você, e por isso o nosso povo que está do outro lado aqui também para te esperar, para te receber. Você acessa o site da PIB Curitiba /PIB Online e participa ali, né? Deixa o seu contato, faz uma conexão com alguém que está ali. Temos vários irmãos em salas digitais, né? Em salas pela internet, para te receber, para te escutar, para ouvir o teu pedido de oração também. E se você quer fazer parte, né, desta igreja, caminhar junto com a gente, ali também você será instruído como é que faz para participar de tudo isso e daquilo que Deus está fazendo nessa terra através aqui da PIB Curitiba, e se tornar povo de Deus junto com a gente, tá bom? Fica para você também
o nosso convite para servir. Você ouviu aí o pastor Michel falando várias vezes nesse culto, foi uma ênfase dessas mensagens, né? Ali Deus colocando no coração dele esse movimento em direção a novos líderes, né? Então, você é aquela pessoa que Deus tem chamado, você é alguém que ao escutar a mensagem de hoje, houve aí um estalozinho no seu coração e Deus, a gente sabe, né? Quando Deus fala com a gente, olha, isso aí é para você, o que você está fazendo com os talentos que eu te dei? Então, dá um passo em direção àquilo que o Senhor falou com você hoje e você vai ver grandes coisas de Deus acontecendo na sua vida, porque não tem lugar melhor do que o centro da vontade de Deus para sua vida, tá bom? E aí tem também ali o endereço, ó, você tá vendo na tua tela aí, o Encontro Servir é aqui presencial, todo primeiro sábado do mês, né? Treinamento para novos voluntários. Aliás, deixa eu te falar, aqui na área de comunicação a gente também sempre precisa tanto de pessoas, né, para operar os equipamentos que a gente usa para transmissão, construir junto com a gente aqui toda essa programação de televisão que a gente tem também 24 horas por dia. Basta participar de um encontro desse, ou se não também você pode fazer contato até pelo PIB Online, que a gente falou agora há pouco, você consegue conversar e dizer assim, olha, eu queria servir, como é que eu faço? Eu estou longe, mas eu quero me conectar. Então a gente sempre dá um jeito de incluir você também. E o meu último lembrete aqui, nesse tempo tão especial, nesse domingo tão lindo, né? Daqui a pouquinho todo mundo já vai almoçar, se já não está almoçando. Lembra que dezembro está chegando, dezembro é o mês do Natal, e na PIB o Nataleluia, uma grande festa, muito especial. Eu vou pedir lá para nossa técnica, o pessoal que está lá, Moisés e Tânia, para soltarem para nós o vídeo que divulga o Nataleluia, para você participar com a gente. Vamos ver se a gente tem ele lá, pessoal. Muito bem, é isso aí, garanta seu ingresso. Você precisa, dessa vez nós temos cadeiras marcadas aqui na PIB, então é importante você fazer essa aquisição do seu ingresso. Esse custo do ingresso, ele é um custo ali baixo, simbólico até diríamos, mas ele ajuda a gente a alimentar muitas pessoas, porque esse é um projeto de ação social também, né? Nós fazemos o Nataleluia também em parceria ali com a ABASC, que é a nossa associação de ação social aqui em Curitiba, e também ajuda a custear os custos, a garantir os custos aí da produção do Nataleluia, né? Então você é o nosso convidado para fazer parte, garanta seu ingresso ali pelo Disque Ingressos e por favor, vem pra cá. A gente vai ter nos dias de Nataleluia uma feira de Natal aqui fora muito gostosa. A gente monta todo um aparato aqui, toda uma tenda com várias barraquinhas de alimentação para você vir com a família e ter uma noite especial, além de participar do espetáculo, de ser abençoado, porque é um espetáculo, mas também é um culto muito especial de Natal, não é? Também é evangelístico, então você aproveita para trazer pessoas ali que precisam ter uma experiência com Deus, e nenhuma época do ano me parece melhor do que o Natal para a gente aproveitar esse gancho do Natal e trazer as pessoas que estão com o coraçãozinho mais sensível nessa época do ano e transformar aí vidas também através da mensagem do Evangelho. Aí você vem, traz as pessoas, dá uma carona, traz a família e participa com a gente aqui, fazendo um lanchinho especial, participando da nossa feira de Natal aqui no estacionamento da igreja, que vai estar demais. Vai ser muito legal ter você aqui com a gente, tá bom? Deus te abençoe, nós nos vemos no próximo culto, agora na parte da tarde mais 2 cultos. Se você estiver em Curitiba ou pertinho de nós, vem participar com a gente às 17 horas e também às 19 horas, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço e até daqui a pouco. Bom almoço para você.